Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a nova secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Mello. Bom dia para a senhora Marília, é um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia, prazer é todo meu estar aqui com vocês. A gente fala a nova secretária porque a senhora assumiu após a saída de Germano Vieira do cargo na secretaria. Começo perguntando para a senhora quais os principais desafios que a senhora enfrenta hoje na pasta. Ótimo, muito obrigada pela pergunta. Então, a gente já havia iniciado, o governo de Minas, um processo de modernização do licenciamento ambiental e de todos os atos ambientais autorizativos do Estado. Nós temos ainda alguns desafios para consolidar essa modernização, especialmente trazendo aí segurança técnica aos empreendedores que precisam dessas autorizações. Além disso, a gente tem o desafio do saneamento. Hoje a Secretaria também é responsável pela política de saneamento no Estado e a partir da aprovação do novo marco regulatório, nós temos que estabelecer estratégias regionais no nosso Estado para atingir as metas de universalização. Temos também as 3 vinculadas, o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Instituto Estadual de Florestas e a FEAM, com temas também bastante importantes para o nosso Estado, como a segurança hídrica, a política de mudanças climáticas e a política de biodiversidade, especialmente as unidades de conservação. Secretária, a senhora apontou aí esses 3 desafios, 3 eixos assim de desafios que a senhora tem que enfrentar. Queria falar um pouquinho deles. O primeiro que a senhora apontou é a modernização dos processos de licenciamento ambiental. E a gente percebe nessa história da modernização desses processos discursos que são muito antagônicos. Há quem diga que o empreendedor precisa passar por um processo burocrático gigantesco, às vezes, para atividades que são consideradas de pequeno impacto. Por outro lado, há ambientalistas que defendem que é preciso ter realmente mecanismos cada vez mais severos de controle, diante até do histórico de problemas, de desastres ambientais que a gente tem, mais especialmente de maneira mais recente aqui no Estado. Como encontrar o equilíbrio para que haja modernização, mas para que o meio ambiente esteja efetivamente preservado? Rodrigo, ótima pergunta também. Na verdade, quando a gente fala em modernização, nós não estamos falando em tornar facilitado ou tornar mais flexível, a palavra para mim que melhor traz essa avaliação é a racionalidade. Por quê? Nós precisamos ter segurança técnica, exigência técnica necessária para que os empreendimentos eles se implantem, mas se implantem numa condição que minimizem o impacto ambiental que qualquer empreendimento gera. E, por outro lado, a gente precisa ser célere, Eu acho que esse é o grande problema. Independente do resultado ser a concessão ou a não concessão de determinada autorização, o tempo hoje é um fator muito determinante quando a gente pensa em investimento no mundo moderno. E a gente tem licenças ambientais, especialmente aquelas mais complexas, que ainda duram 2, 3 anos, e isso no mundo de hoje não é viável. Bem, do ponto de vista do equilíbrio, eu volto à questão das exigências, dos controles estabelecidos para que o empreendimento possa operar. Hoje nós temos tecnologias suficientes para minimizar impactos ambientais de maneira bastante significativa. Então, de fato, o que nós precisamos é tornar o processo mais ágil, mas garantir a qualidade técnica do processo e do pós-processo, porque licenciamento ambiental é um papel, ele é um processo que avalia se o empreendimento pode operar ou não, mas mais importante do que o licenciamento ambiental é a operação do empreendimento ambientalmente correta, é o pós-licença. Quando a gente fala de Minas Gerais, Marília, a gente fala também, é claro, associou seu nome à mineração, e a gente não pode deixar de falar sobre as mineradoras, o trabalho das mineradoras,
e, infelizmente, também sobre as tragédias de Mariana e a mais recente, é claro, a tragédia da Vale em Brumadinho. E na semana passada, nós trouxemos a informação sobre o corte no orçamento da agência que fiscaliza as barragens aqui no estado. Hoje, são apenas 4 pessoas para fiscalizar as 360 barragens existentes do estado, sendo que 2 estão afastadas por ser grupo de risco para o coronavírus. Quando a gente fala desse corte no orçamento, a gente já fala de um déficit nesse pessoal, um assunto que foi muito discutido, muito debatido e muito criticado, inclusive, principalmente na época da tragédia da Vale. Agora a gente traz um corte no orçamento que certamente vai prejudicar ainda mais essa fiscalização. Como que o estado perde? O que a Secretaria de Meio Ambiente procura ou pensa em fazer em relação a esse corte no orçamento pelo governo federal? Bem, a ANM, né, que é a Agência Nacional de Mineração, ela é a responsável pela fiscalização de segurança de barragem, né, e nós acreditamos sim que os órgãos públicos, eles têm que ser fortalecidos para poder, né, cumprir a sua competência legal. A questão de barragem é uma questão crítica no nosso estado, nós sabemos disso, né, em função dos 2 desastres que você mencionou, mas ainda das tantas barragens existentes no nosso estado. Houve, após o rompimento da barragem de Brumadinho, também uma aprovação de uma lei para o estado de Minas Gerais, específica, né? Ela foi até coordenada inicialmente pelo Ministério Público, num processo chamado Mar de Lama Nunca Mais. Nós estamos, nesse momento, regulamentando essa norma, ou seja, preparando alguns decretos para que a norma se torne aplicável, e no estado de Minas Gerais a gente tem priorizado muito esse tema. A Fundação Estadual do Meio Ambiente recebeu um primeiro grupo de especialistas através de uma liberação de cargos comissionados excepcionais que foi feito pelo governador, né, ainda no ano passado. Então, hoje, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, ela tem um corpo técnico muito maior do que tinha antes do rompimento da barragem. Mas, de fato, nós precisamos que também a ANM seja uma instituição forte, né, seja uma instituição com condição de fiscalizar essas barragens, de controlar essas barragens, para que a gente não tenha novos desastres ambientais no estado. Então, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da gestão ambiental que nós aqui na Secretaria, né, juntamente com a FEAM, acompanhamos, a gente tem buscado fortalecer, né, a fiscalização, a vistorias, auditorias externas, e o Ministério Público tem sido um grande parceiro nesse processo também. O Ministério Público tem também acompanhado e fiscalizado através do NUCRIM, que é um núcleo de combate ao crime ambiental dentro do CAOMA. Então, bem, independente, né, e reforço aqui a necessidade de fortalecer os órgãos públicos, né, especialmente a ANM, no caso aqui mencionado, mas nós, do governo do estado, temos buscado, sim, dar a prioridade necessária para esse tema, não só por questões ambientais, mas especialmente em função, né, da proteção da nossa sociedade, da população. Então, destacar também a Polícia Civil, a Defesa Civil e os bombeiros nesse processo. A gente está conversando hoje no Café com Política com a nova secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marília Melo. Secretária, ainda no começo da nossa entrevista, a senhora apontava aí os 3 principais desafios que a senhora precisa perseguir à frente da secretaria, e falava também do marco regulatório do saneamento. Marco regulatório que mudou uma série de questões aí, principalmente do ponto de vista da possibilidade de privatização de uma série de serviços que até então, sempre historicamente no Brasil, foram realizados de maneira pública, pelo serviço público. Como é que a senhora avalia e o que pode mudar em Minas Gerais na avaliação da senhora a partir do marco regulatório do saneamento? O que o governo planeja mudar para tentar universalizar o saneamento? Então, nesse momento nós estamos buscando, né, identificar os blocos regionais. O que o marco traz, né? O marco traz uma meta de água e esgoto para 2033. O marco abre a possibilidade, né, sim, já existente, mas fortalece um pouco mais da iniciativa privada atuar no setor de saneamento. A gente sabe que no estado de São Paulo a gente tem várias cidades
onde a prestação de serviço é feita por ente privado. E aqui em Minas Gerais também, um exemplo é Pará de Minas, né, que hoje quem opera lá é a Águas de Pará de Minas. Bem, e a coisa que eu destaco como mais importante no marco, privatizar ou não privatizar, é uma definição de um modelo econômico, porque nós sabemos que, infelizmente, grande parte dos municípios não tem hoje a capacidade de investimento para que a gente possa atingir essas metas de universalizar água e esgoto até 2033, e o marco traz, nesse processo, uma segurança jurídica maior, né? Bem, o que eu mencionava é que o marco, ele traz que nos novos contratos, e isso é fundamental, nós vamos ter regras operacionais estabelecidas, metas operacionais estabelecidas, como, por exemplo, diminuição de perdas físicas de água, aumento de reuso, eficiência no tratamento de esgoto. Esse é um ponto também importante, porque hoje os municípios dão a concessão de água, mas não dão a concessão de esgoto. Então, a gente tem uma condição de tratamento de esgoto ainda muito deficitária no nosso estado em função dessa opção. Então, o marco fala que as duas prestações de serviço, elas devem ocorrer simultaneamente. Bem, a preocupação são aqueles municípios que são deficitários ou que não têm uma atração, né, uma atratividade econômica maior. Então, nesse momento, né, há uma coordenação, nós estamos participando, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para identificar esses blocos regionais que o marco diz. Então, aquelas empresas que querem atuar, né, no caso de municípios deficitários, vai atuar junto com o município que tem uma viabilidade econômica, e aquele bloco de municípios que são municípios não tão atrativos economicamente, especialização, e não só, né, o avanço do saneamento naqueles municípios que têm atratividade econômica. Então, nesse momento, nós estamos organizando nessa linha de estabelecer esses blocos regionais para, em seguida, né, pensar no modelo de concessão, de PPPs, que possa vir conforme essa modelagem regional. O Estado já identificou quais as áreas seriam prioritárias para dar início a esse projeto do marco regulatório, Marília? Bem, o nosso Estado, ele tem uma divisão muito clara, assim, né? Nós temos a região norte ainda com índices, seja de tratamento de esgoto, seja também de abastecimento de água numa condição pior do que a região centro-sul. O sul de Minas tem ainda desafios significativos no tratamento de esgoto. A região que a gente tem um avanço significativo nos últimos anos é o noroeste, o Triângulo. Então, nós temos, né, que, de fato, pensar como avançar de maneira mais rápida no norte do nosso estado. A senhora falava também dos desafios do IGAM e da FEAM. A senhora, inclusive, foi diretora do IGAM, né? E são institutos, enfim, são entidades que são muito representativas para a questão ambiental em Minas e que, ao longo dos últimos anos, a gente pôde perceber que ficaram talvez no segundo plano na questão ambiental no estado. Como fazer com que essas entidades que, repito, representam muito para a questão ambiental do estado, elas tenham protagonismo e possam desempenhar o papel que se espera delas? Bem, na primeira conversa que eu tive com a equipe interna, eu falei isso, né? Nós vamos fortalecer as 4 instituições igualmente. Não adianta uma secretaria forte se as 3 vinculadas, IGAM, FEAM e EF, não estejam igualmente fortes. O Instituto Estadual de Florestas, por exemplo, ele tem um papel fundamental na proteção da biodiversidade, no combate ao desmatamento, na gestão de parques, né, que são as nossas unidades de conservação. Inclusive, nós temos um projeto hoje prioritário, que é de um trabalho de concessão de prestação de serviço dentro dos parques, para que ele seja, de fato, apropriado pela sociedade. A gente vê em outros países como que os parques são visitados, como que as pessoas se apropriam, e aqui a gente não tem a mesma realidade. Então, o Instituto Estadual de Florestas, essa linha FEAM, nos últimos anos, ela teve muitas mudanças, inclusive de competências, legal. A FEAM, ela era responsável pelo licenciamento em 2004, 2003, depois ela mudou o foco para a qualidade ambiental, e em função dos últimos desastres, ela tem sido, de fato, muito absorvida pelo tratamento pós-desastres. Mas nós temos a política de mudanças climáticas, por exemplo.
né? Minas Gerais é um dos poucos estados que não tem uma política de mudanças climáticas instituído. E é um grande desafio global, né? Então, essa agenda de mudanças climáticas, de energias renováveis, o governador tem reforçado muito isso, a importância de energias renováveis para o nosso estado. A nossa matriz tem, né, mudado muito com incremento significativo, seja de energia solar, mas também de utilização de bagaço de cana. A gente tem um setor sucroalcooleiro muito importante no nosso estado. Então, a FEAM, a nossa proposta é que ela avance nessa linha de qualidade ambiental, segurança de barragem e acompanhando, obviamente, né, os desdobramentos para a recuperação das duas bacias impactadas. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, de onde eu sou originária, eu sou funcionária de carreira de lá, estava até então como diretora-geral. A gente tem trabalhado, primeiro, na redução dos passivos que nós temos de outorga, de direito de uso de recursos hídricos, essa transição das outorgas, que é a autorização de uso, né, de água no estado de Minas Gerais, aconteceu em 2018. As outorgas, elas eram gerenciadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Em 2018, nós recebemos 25 mil outorgas em passivo no IGAM, e nesse período nós conseguimos, hoje a gente está em torno de 7 mil. É um resultado bom, muito bom, mas o número 7 mil ainda é um número significativo, né? Então, nós estamos focando nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos para a gente diminuir esse passivo. E o outro tema prioritário que eu havia mencionado é segurança hídrica. Nós todos estamos, né, vendo nos nossos dia a dia esse período de estiagem, como que nós temos dificuldade, seja no abastecimento público, seja no processo de irrigação. Em várias bacias hidrográficas, né, os cursos d'água têm diminuído muito a vazão em função, né, de uma redução também de chuva observada pelo nosso monitoramento. E, por outro lado, no período de chuva, nós vimos o que nós vimos aqui em Belo Horizonte, né, como a destruição em função de enchentes urbanas. Então, essa é uma tendência que se observa até em função, né, da mudança do clima, que é o aumento do que nós chamamos de evento hidrológico extremo, ou seja, secas extremas, né, secas bastante importantes e prolongadas no tempo, e chuvas bastante intensas. Então, a segurança hídrica, esse conceito de segurança hídrica vem para que a gente possa, primeiro, garantir a água para os usos múltiplos. O abastecimento público é o uso prioritário, mas também todos os outros usos que dependem da água para a produção, irrigação, industrial, e aqueles que não são produção, né, como, por exemplo, paisagismo, recreação, o próprio turismo é um uso importante. E, por outro lado, também buscar aí, junto com os municípios, estabelecer uma política de drenagem urbana que minimize, de fato, esses impactos das cheias urbanas em função do modelo de desenvolvimento, né, urbano territorial que os municípios adotaram. Eu queria só destacar, está tramitando aqui na Câmara Municipal um projeto de lei que é importantíssimo, né, que é o IPTU Verde, que traz aí, ele não deixa de ser um pagamento por serviço ambiental, porque traz requisitos para que as pessoas implantem práticas, seja de reuso de água, aproveitamento de água de chuva, também, por exemplo, telhado verde, que tem uma relação não só com água, mas tem uma relação com o microclima, que é absolutamente importante, e traz para o cidadão a possibilidade de receber um desconto no IPTU quando ele investe, né, numa técnica construtiva diferenciada que vai trazer um bem comum. Então, o IGAM, ele tem um papel muito estratégico na garantia de segurança hídrica no nosso estado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. É um ping-pong com a gente. Tá combinado, secretária? Combinado. Para começar, licenciamento ambiental, flexibilizar ou desburocratizar? Racionalizar. A mineração aqui no estado. A mineração é uma atividade absolutamente fundamental para o desenvolvimento, mas nós precisamos que ela aprimore as suas bases sustentáveis e de segurança. Queimadas na região metropolitana e também no Pantanal.
Precisamos de um trabalho de conscientização da sociedade, uma vez que 99% das queimadas elas têm causas humanas. Secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Mello, que acabou de assumir a posição e nos atende aqui muito gentilmente. Muito obrigado, sucesso para a senhora aí nos desafios da pasta. Eu que agradeço a oportunidade, né? A imprensa é fundamental para que a gente dê clareza das nossas ações para a sociedade, que é a quem a gente deve servir de fato. Obrigada, secretária, pela entrevista.